Você gravou uma palestra sobre Marx, era uma aula sobre Marx que você tinha gravado. Essa série da cultura era uma série maravilhosa, lembra, Zé Márcio? Tinha uma série de intérpretes, Nietzsche, Keynes, Marx, e o Marcos ficou com o Marx. Bem interessante, que está sendo destacado pelo Banco Central nos últimos eventos sobre a moeda digital. Por exemplo, em programas sociais, Márcio. Hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás. E o beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Então, como se o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. Incrível isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E se não tiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação, a compra não é feita. É incrível isso. Aparentemente vai funcionar muito bem se cumprir realmente todas essas exigências, digamos assim. Muito obrigado, Fernando Nakagami. É assustador. Eu via o comentário de um desses jornalistas também, em outro momento, falando que o Drex veio para democratizar. E, meus amigos, tudo que eles falam que veio para democratizar é porque é totalmente antidemocrático, anti-liberdade e totalitário. Essa é a grande preocupação. Mas é óbvio que... E ele fala assim, se o cara quer receber Bolsa Família e for comprar naquela lojinha que provavelmente está fazendo evasão fiscal, porque a lojinha lá do interior, empobrecido do Nordeste, deve ser o problema do Brasil, gente. Então eles querem cobrar até daquele cara, coitadinho, que tem que lutar contra o Estado, contra a burocracia, para conseguir ter sua vendinha lá no interior, no sertão, lá onde a pobreza, sabe, ele tem que lutar contra o Estado para conseguir sobreviver. O cara quer pegar aquele cara. Esse é o objetivo. É muito cruel. É cruel. Esse é o termo. É cruel. É crueldade com essas pessoas. Alguém falou ali, você deveria ir nos jornais. Sim, se eu tiver espaço, eu vou. Né? Eu vou explicar em cada canto desse Brasil, que é o Drex, se precisar. Mas eles vão fazer uma propaganda muito grande, como algo bom, como um avanço tecnológico, e cabe às pessoas estarem atentas. Tem a fala do Galípolo aí em inglês, né? É muito grande, passa só um pedacinho. Só lembrando que aquele diretor do Itaú, naquela mesma fala dele, ele fala sobre o uso do Bolsa Família, né? Se o Drex tivesse hoje, ele seria exatamente o que passou aí no vídeo. Dá para bloquear e fazer o cara só comprar comida. Exatamente. Porque, o cara ganha o Bolsa Família. Drex. Uma assistência. Se tiver essa do Eric Atafim, também é melhor que a do Galípolo. Bota primeiro a do Galípolo, depois bota a do Eric. Para resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver para um dia ver Pelo menos ele confessa que não resolveu o problema da privacidade, né? Mas na verdade ele confessa tudo. Esse cara tem que até bater palma porque ele é muito sincero. Né? Ele escancarou. Ele é muito sincero. Ele não vem com conversinha fiada e tal. Ele é sincero. Obrigada, Eric. Muito esclarecedor esse teu vídeo.
Dissertação de mestrado de Galípolo, indicado à presidência do Banco Central, trouxe citações a Marx e a economista que presidiu o Palmeiras. Apresentada em 2008 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, com o título A Lei do Valor como Limite ao Desenvolvimento da Economia Brasileira. A dissertação de mestrado de Gabriel Galípolo discutiu a concentração de renda e a desigualdade social no Brasil e defendeu a mediação do Estado através de políticas públicas. A dissertação era requisito para a obtenção do título de mestre e foi orientada pelo professor Dr. João Machado Borges Neto. Na quarta-feira, 28/8, o nome de Galípolo foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como escolhido do presidente Lula PT para presidir o Banco Central BC no período de 2025 a 2028. Citando a obra clássica de Karl Marx, O Capital, o futuro presidente do BC argumentou em sua dissertação que o Brasil é um país particularmente concentrador de renda, com parte significativa da população, em especial os trabalhadores, encontrando-se marginalizada dos benefícios. No trabalho acadêmico, Galípolo discorreu sobre o problema da concentração de renda na economia brasileira através da teoria marxista e sustentou que a redução dos salários dos trabalhadores aquém do valor da força de trabalho configura superexploração da força de trabalho, aumentando a concentração de renda inerente ao sistema capitalista. Um dos argumentos de Galípolo no trabalho é que o aumento do serviço da dívida externa tenha de recair, em última instância, sobre os ombros dos trabalhadores. Configura um fato recorrente em nossa história, a socialização das perdas, que repetidamente são impostas às mesmas classes sociais. Galípolo ainda dedica uma seção ao golpe militar de 1964, associando o autoritarismo do período à concentração de renda e ao endividamento do país. Com o golpe militar em 1964, os mecanismos de arroxo salarial e concentração de renda transcendem o caráter estrutural do capitalismo brasileiro e passam a fazer parte da política econômica, escreveu o provável futuro presidente do BC. Falta sabatina no Senado para confirmá-lo. Galípolo sustentou ainda que, a partir do regime militar, o realinhamento com a política externa norte-americana permitiu relações ainda mais promíscuas com o capital internacional. Economista presidente do Palmeiras. Ainda nos agradecimentos, Galípolo fez referência ao professor Luiz Gonzaga Beluso, a quem classificou como modelo de economista e intelectual. Beluso, inclusive, foi conselheiro de Lula na área econômica e é amigo do petista desde a década de 1970. Galípolo, do BC, rechaça a alcunha de jovem e diz rir com Seinfeld. Além das citações elogiosas, Beluso foi usado por Galípolo como referência teórica na sessão em que discorreu sobre a formação econômica brasileira e sua consequente inserção no mercado mundial, e também na que trata da trajetória da dívida brasileira. Outros autores citados por Galípolo em sua dissertação são o sociólogo e historiador brasileiro Caio Prado Júnior e o economista e ex-ministro do Planejamento Celso Furtado. Ele recorreu aos dois para falar que o sentido da colonização está na essência da estrutura produtiva brasileira, com privilégio à produção, principalmente agrícola, voltada para mercado externo em detrimento do mercado interno. Galípolo então pontuou, já nesse período da independência, o crescimento econômico e da renda dos proprietários lucro realiza-se mediante a precarização das condições de vida da população, o que numa relação de trabalho capitalista se revela através da redução real dos salários. Ao falar do processo de substituição de importações, que reduziu a receita brasileira com as exportações, ele ainda citou a economista Maria da Conceição Tavares, que faleceu em junho deste ano, aos 94 anos, e é tida como expoente do desenvolvimentismo. A dissertação de mestrado de Gabriel Galípolo está disponível no repositório da PUC-SP